Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, ao Centro Espírita Aprendizes do Bem, para mais uma reunião. E vamos começar agora com a nossa música do Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigada, Ricardo. Nós vamos fazer uma abertura do livro Pão Nosso, do nosso irmão Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E diz: trabalhos imediatos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas
e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, mas a regeneração das coletividades com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho que Deus está entre nós. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, né, em querer ajudar, né, ao mundo, a todas as pessoas, mas muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso. Então, que possamos ajudar aquelas pessoas que estão próximas, que a gente percebe que estão pedindo um socorro. Às vezes as pessoas não falam, né, não têm nem coragem de pedir, de se expor. Mas se nós pararmos um pouquinho e observar as pessoas que estão ao nosso redor, com certeza nós vamos identificar que aquela pessoa precisa de um socorro, né? E esse é o nosso propósito também, de poder ajudar aqueles que estão necessitados, né? Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade de estarmos nesta casa para ouvir um pouco mais sobre os seus ensinamentos, conhecer as palavras e os ensinamentos de Jesus. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo trabalho que nós temos, pela saúde e por todos os problemas e obstáculos que tivemos no nosso dia de hoje, porque foi justamente para que possamos crescer tanto espiritualmente quanto aqui na Terra, na nossa caminhada. E agora nós vamos assistir a palestra do nosso irmão Jonatas e que Germano e a sua espiritualidade possam intuí-lo e que possamos todos nós sair daqui com mais conhecimento para poder pôr em prática a ajudar os nossos irmãos necessitados. E que assim seja, graças a Deus. Então, irmão, palavra, ensino. Queridos amigos e irmãos, boa noite. Boa noite. Eu não sei se vocês já perceberam que é uma alegria imensa eu tenho de vir aqui. Fico imensamente feliz. Eu acho até que eu sou um cara de sorte. E a nossa ideia é exatamente falar sobre isso. Porque tem alguma coisa que a gente não pode fugir. Particularmente nós espíritas que já acreditamos na doutrina dos espíritos. Tem alguma coisa que a gente precisa começar a colocar em nosso dia a dia, porque muitas das vezes a gente ainda falha no sentido de colocar em dia. Então, eu não estou pichando nem jogando pedra, porque na realidade a doutrina espírita ela vem até nós com a finalidade, ou melhor dizendo, de nos ajudar com a finalidade máxima da nossa existência. Porque nós reencarnamos com uma única finalidade: evoluir. Não tem outra finalidade além dessa. Podem colocar o que vocês quiserem colocar em volta, que vai tudo corroborar para evolução. E a doutrina espírita, ela vem em consonância com essa ideia divina, de promover a cada um de nós esse progresso, essa caminhada. E quando eu falei que a gente tem alguma coisa que a gente começa a perceber e tentar mudar, repito, não como crítica, mas para que para que cada um de nós venha nos habituar. Então, perceba coisas simples, mas é comum a gente estar conversando no meio espírito e dizer, mas sabe que ele morreu? Ué, alguém morreu? Não, gente, essa ideia de morte, a doutrina espírita está tentando modificar. Então não justifica mais, repito, não é crítica, mas a gente precisa nos acostumar.
A gente precisa ir se acostumando com determinadas coisas, com determinados tabus, com determinadas manias que nós tínhamos, de parar com isso. Então as pessoas lá na nossa casa, eu até brinco muito, a pessoa diz, mas sabe que o cara morreu? Eu falei, o quê? Ah, não, desencarnou. Pra gente começar a acostumar. Aí a gente vai a um cemitério, ele está dando adeus eterno. Eu falei, o quê? A gente precisa modificando essas coisas que parece que não tem importância, mas tem importância. Essas ideias nos atrapalham também. E uma das coisas que eu também percebo que nós, obviamente, que vocês são exceções, mas nós espíritas temos também essa mania. Mas eu dei um azar hoje, sabe? Ou então, não, aquele indivíduo é um indivíduo de sorte. E tem outros que não falam nem azar, porque dá azar. Ele teve uma má sorte. Ele diz, tem boa sorte ou má sorte, não fala azar não, que dá azar. E a gente precisa ir quebrando cada preconceito desse, para que a gente possa se expandir dentro das novas concepções que a doutrina faculta a cada um de nós. Então a nossa ideia de falar sobre sorte ou má sorte é exatamente essa. De mostrar a cada um de nós que a coisa não é assim, não pode ser assim. Esse negócio de alguém tem sorte, não dá mais para nós espíritas aceitarmos. Ou aquele indivíduo tem má sorte, também não dá. Azar então nem se fala. Porque se a gente for olhar como eu fiz, eu fui no dicionário e fui procurar o que é sorte. Aí tem lá no dicionário: força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida de um indivíduo. Vou repetir: força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos de um indivíduo. Força invencível. O que é isso? Onde é que força é essa? Quem criou essa força? Quem é que direciona essa força que dá para você uma boa sorte e dá para mim uma má sorte? Então essa força tem alguma coisa errada também nessa força. Não satisfeito, eu falei, não, esse dicionário meu aí é antigo. Aí eu peguei um mais novo. Eu peguei a definição do Noah. E ele diz o seguinte, aí ficou para mim pior, que ele diz, é uma força sem propósito, imprevisível, incontrolável, que modela o evento de forma favorável ou não para um indivíduo. Aí a definição ficou pior ainda, porque ele diz, uma força sem propósito, imprevisível, incontrolável, que modela o evento, bom ou ruim, para um indivíduo. Aí, para mim, piorou, porque é uma força sem propósito. Tudo que existe no mundo tem que ter um propósito. Tudo tem que ter uma previsão. Por incrível que pareça, a gente acha que as coisas são imprevisíveis, mas não são, não. Porque existe uma força muito maior do que a gente possa imaginar, prevendo e controlando tudo que nos aconteça. Não pode, não dá para ser assim, porque senão essa força criadora do universo está criando uma força incontrolável, imperceptível, que vai mudar a cada um. E aí me surgiu logo a pergunta: qual então a característica de um indivíduo para que essa força possa escolher, para que ele tenha boa sorte ou, não vou nem falar o outro, má sorte? O que determina isso? Não dá para a gente perceber.
Ah, não, determina por altura, alto, baixo, forte. Não tem jeito, gente, não dá para ser assim. E aí, eu fui procurar uma outra definição que me agradasse mais. E aí eu procurei os neurolinguísticos. E essa definição dele chegou bem perto do que eu queria para mim. Ele diz os neurolinguísticos: é consequência da conduta gerada por um comportamento continuado e insistente. Olha como já ficou bem mais fácil da gente aceitar. Então, os neurolinguísticos diz o seguinte, que sorte é a consequência da conduta gerada por um comportamento continuado e insistente. Divaldo diz em uma palestra dele de que, na realidade, nós vivemos por costumes, por hábitos. E se a gente for pensar direitinho, são esses hábitos que vão, na realidade, preparar, dar respaldo para que eu possa modificar-me. Então eu gosto de dar exemplo para que a gente perceba. Em nossa casa nós fazemos quentinhas e distribuímos para o pessoal que mora na rua. Nós passamos Madureira, Cascadura, e aí eu me fiz logo essa pergunta. Eu participo dessa quentinha, a quentinha lá na nossa casa já vai fazer 20 anos, se eu não me engano. Eu participo dessa quentinha há 20 anos. Aí você vai dizer, então ele já ficou bom. Mentira. Não. Ainda é hábito. Se eu falar para vocês que eu vou distribuir aquela quentinha porque eu amo aquele povo todo que está lá, eu estou mentindo para todo mundo. Estou mentindo para todo mundo. Mas eu adquiri este hábito e eu já dou uma quentinha até com uma certa delicadeza. Porque antigamente eu chegava aqui e fazia assim, ó, o cara segurava. Não, hoje eu entrego na mão. Percebe a mudança? Então, isso é que é um ato continuado. Isso é que é um ato que cada um de nós precisamos fazer para que a gente tenha um respaldo para que amanhã modifique-se. Eu estou olhando aqui, as pessoas aqui, é todo mundo paciente, não é? Todo mundo tem paciência. Pelo menos se não tem, me engana, porque deixa eu falar e ninguém reclama. Mas todo mundo é paciente, não fiquem chateados? Ainda não. Não, nós somos pacientes. Tanto que a gente usa ainda o termo de vez em quando. Olha, para com isso que eu vou perder minha paciência. Perder paciência? Então você não tem. E aí, como é que a gente faz? Hábito. Qual é o hábito? Ser tolerante. Porque tolerância já é alguma coisa mais racional. Não é uma coisa que está no teu sentimento. É racionalidade. Não, eu preciso suportar um pouco mais esse vizinho chato. Porque, na realidade, esse vizinho chato foi pedido meu. Que eu sei, tenho certeza absoluta, porque eu também faço isso. E nós não somos tão diferentes assim. Mas eu digo, meu Deus, me dá paciência. E Deus dá. Bota o vizinho chato do meu lado. Eu não pedi paciência. E ele me dá. Ele pega, bota um vizinho chato, bota um chefe chato, bota alguém chato. Não é nem esposa nem marido, viu, gente? Mas bota alguém chato do nosso lado. Para quê? Para a gente exercitar a tolerância. E essa tolerância vai fazer respaldo para que um dia realmente eu seja paciente. Então vamos dar hoje, graças a Deus, quando nós conseguimos ser tolerantes. Porque esse é o passo anterior da paciência. É por isso que essa definição de um comportamento continuado chega mais próximo da gente. E a gente vai ver por que é.
Porque, na realidade, essa concepção de sorte ou má sorte, agora eu já posso falar azar, né? Tá, eu já posso, né? Essa situação de sorte ou azar, na realidade, para nossa visão, ela tem três partes bastante distintas. A primeira parte é misericórdia divina. A segunda parte, necessidade evolutiva. E terceira fase, merecimento. Então vamos entender cada uma para que a gente chegue no final e vejamos como é que a coisa funciona, se não é realmente a ação de um comportamento repetitivo. O primeiro tópico a qual a gente pode dividir a sorte é a misericórdia divina. Gente, é incontestável que a misericórdia divina está sobre todos nós. É fácil de ver isso, né? Senão não estaríamos aqui. Gente, nós vencemos já um dia. A misericórdia divina nos protegeu, nos amparou para que cada um de nós conseguíssemos chegar até aqui. Cada um de nós ouvindo, falando, pensando. Cada um de nós agindo e reagindo. Então, é a misericórdia divina. Então, nesta fase, a gente não pode mexer. Porque, na realidade, não é de nossa alçada. Porque também, se fosse de nossa alçada, já não seria misericórdia divina. Porque eu ia pedir mais para mim, né? Óbvio. Então, pronto. Já mudou tudo. E a misericórdia divina não aponta dedo. Ela é. Ela é. E se nós pudéssemos agir de alguma forma, ela não seria. Porque ela seria alguma coisa moldada. Eu gosto de você, Deus, dá um pouco mais de misericórdia a ele. Para aquele ali, tomara que fique sem nenhuma. E a gente ia fazer assim. Então, misericórdia não se mexe. Então, vou até pular essa parte, porque não tem jeito. A segunda é necessidade evolutiva. Gente, nós não podemos esquecer que cada um de nós, indistintamente, possui uma necessidade evolutiva diferente. A minha necessidade não é, de hipótese nenhuma, igual a de nenhum aqui, porque cada um de nós somos únicos. Somos únicos. Então pode ficar vaidosos, pode ficar orgulhosos. Eu sou único, não tem ninguém igual a mim. Realmente, não tem ninguém igual a mim. Então esse merecimento, essa necessidade evolutiva é particular de cada um. Só que tem uma coisinha, gente. Essa necessidade evolutiva não se muda assim, não. Não dá para mudar assim. Sabe por quê? Porque essa necessidade evolutiva, ela é feita de duas partes. Uma parte foi até aqui, aonde eu estou. E a outra? O que passou. Então, todas as nossas ações, toda a nossa caminhada, determinou uma necessidade evolutiva para cada um indivíduo. Nós podemos mexer? Não. Ué, não pode? Não, não pode. Alguém mexe no passado? Se mexe, me ensina que eu tenho um monte de coisa para mudar. Mas vou mudar na hora. Então, no passado, ninguém mexe. Então, está feito, já está plantado, e agora? Colher. Só colher. Não era aquilo que a gente estava falando ainda há pouco? Plantou, meu irmão. Plantou, acabou. Agora você só colhe. Agora, a grande vantagem é que ele nos dá, nessa necessidade evolutiva, ele nos dá a oportunidade que daqui para frente pode ser melhor. Desde que eu substitua a plantação de espinho por flores, de preferência também sem espinho. Então, essa segunda parte, a gente ainda pode mudar?
Pode. Daqui para frente. Então, o que me acontece? Vamos dizer que me aconteça alguma coisa que vocês olhem e digam, rapaz, que boa sorte ele teve. Não foi boa sorte. Misericórdia divina, acoplado à minha necessidade evolutiva. Mas se vocês falarem também, coitada, rapaz, ele só dá azar. Azar não. Ainda é resultado da misericórdia divina, mais necessidade evolutiva. Então, tudo aquilo que vem me acontecer, de bom ou de ruim, agora realmente eu dou sorte, porque só acontece coisa boa. Mas é uma necessidade evolutiva, que cada um de nós tem uma. Se eu quero modificar daqui para frente, eu posso. Daqui para trás, não. E é exatamente por isso que muitas das vezes, fazendo parente, às vezes a gente ouve dizer, mas cara, ele era tão bom, que azar que ele deu. Mas ele era tão bom, ele só fazia as coisas certas. Mas ele deu um azar nessa vez, olha só o que aconteceu. Gente, não foi azar, foi necessidade evolutiva. Porque na realidade, a gente não sabe o que está em nosso plano evolutivo. A gente pode imaginar, gente, um círculo, bota aqui um círculo. E aqui dentro tem uma série de probabilidades que cabe feito uma luva dentro da minha necessidade evolutiva. Então, qualquer coisa que aconteça, que esteja aqui dentro, não foi sorte e nem azar, foi cumprimento da necessidade evolutiva. Eu ia pegar um avião, aí tropecei, caí, quebrei o pé, não peguei o avião, que sorte. Não estava dentro desse meu círculo um acidente na aviação. Eu acho que os mais antigos aqui ainda lembram de uma revista, O Cruzeiro. Aqueles mais antigos lembram. E uma certa feita que eu quero dizer, gente, alguns milhares de anos atrás, né? Eu estava lendo e eu recordei, mas muito tempo depois já perdi, que eu achei interessante. Um companheiro que estava nas letras garrafais, acidente aéreo por coincidência, eu gosto desse. O indivíduo morava no estado do Mato Grosso do Sul. Gente, Mato Grosso do Sul é grande, né? Pois bem, esse indivíduo, ele era lavrador. E ele nunca tinha saído daquela cidadezinha lá no interior do Mato Grosso do Sul. Morreu de acidente de avião. Caiu um avião em cima dele. Agora tu vê. Num monte de lugar para cair um avião, cara. O avião cai em cima do coitado lá capinando. Mas que azar. Azar não, gente. Necessidade que estava Programado. Dentro do conjunto. Então tudo isso que a gente vê hoje acontecendo, gente, com A, B ou C, ou pode ser com qualquer um de nós, é porque está aqui. Significa que não necessariamente tenha que acontecer. Mas às vezes pode acontecer. Foi por isso que Jesus falou que o escândalo tem que haver, mas ai por quem venha o escândalo. Então, se alguém criou um escândalo e me ofendeu, podem ter certeza. Estava aqui dentro das minhas necessidades evolutivas. Então, essas necessidades, quando eu reencarno, eu já reencarno com ela. Ah, mas daí é muito ruim. Quer dizer, então você não pode mudar? Você pode
variar um pouquinho, mudar, não. Mas você pode amenizar segundo a conduta. Numa Folha de São Paulo, numa Folha Espírita de São Paulo, estava contando um caso, segundo a Folha Verídico, de um casal que eles, muito dedicado à causa espírita, um casal que se envolvia muito com as ações sociais, um casal realmente de que valia a pena vê-los no trabalho. E uma certa feita, eles retornando da casa espírita, iam para casa, eles não tinham filhos, aconteceu um acidente. E ele desencarnou. E ela ficou em coma 15 dias, mas depois ficou boa. Revoltadíssima. Porque ela achava que a espiritualidade não deu a devida proteção a eles. Abandonou a casa e, obviamente, a espiritualidade amiga respeitou o tempo dela, mas depois de 2 ou 3 meses, se eu não me engano, um dos guias espirituais da casa deu um recado para um outro, avisar a ela que se ela podia, na próxima reunião mediúnica, vir à casa que ele tinha um recado. Ela pensou que era recado do esposo, foi por isso que ela veio. Mas não era recado do esposo. Era para explicar aonde é que estava a misericórdia divina. Porque ele, o guia espiritual, falou para ela: pela vida de vocês anterior, era para que, nessa época realmente ele estava com 38 anos, era para que aos 38 anos, em torno disso, vocês sofressem um acidente e ele iria ficar tetraplégico por mais 30 anos. E você iria tomar conta dele. Essa foi a proposta. Foi o plano que estava nas necessidades dele. Ele iria ficar tetraplégico e ela tomaria conta dele por 30 anos. Isso foi promessa feita dos dois ao encarnarem. Pela dedicação, pela mudança de comportamento, por tudo aquilo que eles estavam fazendo, a espiritualidade achou que não era preciso esse sacrifício. Deixa ele desencarnar. E aí deixou ele fora desses 30 anos tetraplégico, e ela com essa responsabilidade de cuidar esse tetraplégico durante 30 anos. Quer dizer, então pode mudar? Pode modificar, porque o acidente teve que acontecer, porque já estava plantado aqui. Então a nossa conduta pode modificar, sim, mas não erradicar. Então, a sorte que nós estávamos falando depende da misericórdia, dessa necessidade evolutiva, que nós só podemos mudar daqui para frente, daqui para trás não. Então, essa é a hora da gente modificar, da gente criar alguma coisa no sentido melhor. E o terceiro item, sim, esse está em nossas mãos, que é o merecimento. Ué, merecimento já está em nossas mãos? Sim. Agora, eu não falei se o indivíduo merece coisas boas ou se merece coisa ruim, mas o merecimento sempre depende de mim. Esse não depende de ninguém. Esse está exclusivamente sob a nossa guarda. Então, tudo que possa me acontecer está na dependência desses 3 fatores. Misericórdia divina, que é inconteste. Necessidade evolutiva, que eu posso modificar daqui para frente, daqui para trás, não. E merecimento, que é tudo que eu posso fazer por merecer. A gente precisa só tomar o tipo de cuidado. O que nós estamos querendo merecer? Ah, não, eu estou querendo merecer. Então faça. Faça. O que nós fizermos
a nossa conduta, as nossas ações, o nosso comportamento é que vai determinar esse último fator do que nós chamamos de sorte. É o merecimento. E aí nós dizíamos anteriormente, tal como o Divaldo falou, que tudo isso é uma questão de costume, não é o que os linguísticos dizem? Que é um comportamento continuado, que é uma conduta gerada por um comportamento contínuo. Então eu separei uns comportamentos contínuos para que a gente possa modificar o nosso merecimento. E aí, agora eu já posso usar entre aspas, nós vamos ter sorte. Porque sorte daquela ideia que a gente ainda tem de uma força incontrolável, de alguma coisa que acontece contigo, mas não acontece comigo, não, isso não pode. Isso é completamente contrário àquela noção de Deus que nós temos. Mas essa nova visão de que o que nos acontece está nessa dependência de misericórdia divina, necessidade evolutiva e merecimento. Como tudo isso retrata a conduta que nós temos, a conduta continuada, ou seja, os costumes, os hábitos, eu separei alguma coisa aqui que vai mexer diretamente com cada um de nós, para que nós possamos modificar alguma coisa desse comportamento continuado que eu estou chamando de hábito. E a primeira coisa que tem que acontecer é um hábito que a gente precisa desenvolver é trabalhar. Ah, mas eu trabalho. Eu sei que todo mundo trabalha. Estou vendo que todo mundo trabalha. Só esse? É só esse trabalho que você está pensando? Não, mas não é só esse trabalho que eu falei, não. Porque esse trabalho, gente, é consequência imediata do aqui e agora. Porque se você não trabalhar, tu vai comer o quê? Tu vai vestir o quê? Tu vai morar onde? Então esse trabalho que a gente faz é meritório e muito meritório. Mas, gente, não fica triste comigo, não? Não é suficiente. Não é suficiente. Porque esse trabalho daqui e agora, ele é uma proposta da espiritualidade para nossa manutenção. Porque se o indivíduo não trabalhar, ele desencarna. Ah, mas eu conheço gente que não trabalha. Não conhece não. Você pode conhecer gente que não trabalha da maneira que a gente está pensando, mas ele trabalha. Ele come? Então ele trabalha. Ele bebe água? Então ele trabalha. Então percebe que não é o trabalho físico que dá essa consistência ao nosso merecimento. Porque esse trabalho físico é uma necessidade imposta pela nossa organização física para que nós nos mantenhamos. Então, cada um de nós precisa trabalhar. Mas não é trabalhar em prol de si, é em prol do mundo. Porque, na realidade, o mundo devolve a cada um de nós o que nós produzimos para ele. Ah, mas é troca? É. Não tem jeito, gente. É troca. Se você joga lixo na rua, o mundo permite que a água caia, a água enche o bueiro e a água vai para onde? Para a nossa casa. É fácil de perceber. Então, esse trabalho o qual eu estou falando é o trabalho em prol do mundo. Ah, mas e aqueles que não podem fazer nada em prol do mundo? Pode. Todo mundo acorda pela manhã, eu sei que aqui todo mundo faz isso. Lá na nossa casa também é assim, aqui não ia ser diferente. Todo mundo acorda. E assim que acorda, a primeira coisa que faz é agradecer a Deus por acordar. Eu sei que todo mundo aqui faz, porque lá todo mundo faz assim. A gente acorda, agradece a Deus por ter acordado.
Aí, logo depois do agradecimento de ter acordado, a gente pede, roga ao Pai que dê paz ao mundo, que ajude a todos aqueles que estão em dificuldade, particularmente aqueles que caminham na contramão do bem. Nem assim que a gente faz todo dia? Ah, não. Força, porque lá também não é. É esse trabalho que todo mundo pode fazer, que todo mundo tem que fazer. E é esse trabalho que vai fazer com que a gente vá modificando. Ué, mas eu não sou assim. Eu sei, gente, que nós não somos assim. Nós estamos falando aqui em adquirir novos hábitos, hábitos melhores. Então vamos acordar agradecendo a Deus, vamos acordar pedindo a paz no mundo, vamos acordar por aquele companheiro que me assaltou ontem. O quê? Você tá doido? Esse cara tá doido. É ele que precisa, na realidade. Eu sei que é uma coisa meio contraste ainda para nós, porque nós ainda vivemos carregando aqueles sentimentos de ontem, mas nós precisamos mudar. E a gente só vai mudar mudando o hábito. Se eu vejo uma coisa na televisão e o cara fez aquele outro, e eu digo, é bem feito. Gente, não é. Eu estou contrário ao que a doutrina espírita está tentando mostrar pra gente. Mas eu não sinto isso ainda. Não tem problema, minta! Pronto, minta. Minta, começa mentindo. Tomara que ele esteja bem, tomara que um dia ele vai estar bem. Eu não posso começar a lançar em cima dele sentimentos contrários que não vai adiantar nada. Eu preciso me habituar a esse trabalho no bem. E é esse trabalho o qual eu estou falando. Não é o trabalho, repito, da manutenção física nossa. É o trabalho da manutenção do mundo. E a gente pode se habituar a isso. A outra coisa, isso a gente não faz mesmo. Tanta reclamação que às vezes as pessoas fazendo por aí. Não tem porquê a gente se habituar. Porque tem pessoas que reclamam por hábito. Uhum. São mal-humoradas, são mal agradecidas por hábito. O cara tem a maior boa vida, mas diz que está ruim. Não entendo isso. Bom dia, meu camarada, como é que você está? Ih, rapaz, está ruim. Esse hábito tem que mudar, gente. A gente precisa parar de reclamar. A gente precisa mudar a reclamação por gratidão. Diz Madre Teresa de Calcutá. Como é que ela diz? Eu não me lembro bem as palavras dela, que são mágicas. Mas ela diz alguma coisa assim, no sentido de que olhe sempre à tua volta e perceba os sofrimentos alheios e vai ver que a misericórdia divina foi extremamente, qual o termo que ela usa? Extremamente suave, não sei se era bem esse termo, mas benéfica com você. E não é isso mesmo, gente. Se a gente olhar realmente à nossa volta, nós não vamos ver que a misericórdia divina foi extremamente benéfica conosco? Então vem cá, dá pra gente acostumar a reclamar um pouquinho menos? Porque é o que a gente sempre faz, é o que a gente mais faz. Ainda bem que minha esposa não pode estar aqui, eu posso falar. Se deixar um chinelo, olha o chinelo aqui, pelo amor de Deus, tira o chinelo daí, não reclama. Mas não é só a esposa não, viu? Não é só a esposa. Rapaz, você comprou tudo isso? Cara, calma. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado. Nem o chinelo no meio do caminho está certo, nem o consumismo está certo. Não estou falando isso. Mas vem cá, dá para calar a boquinha? Dá? Só isso, gente. A gente precisa aprender a isso. Porque se a gente for ver, as confusões que tem por aí foi porque alguém não calou a boca na hora que devia calar.
não venha dizer, não, isso é muito difícil. Lógico, gente, eu sei que é difícil. Ninguém está pedindo facilidade. Agora, dificuldade não é impossibilidade. Está lembrado daquilo que eu falei um pouco antes da tolerância? É esse esforço que a gente tem que fazer, mas um esforço racional. O chinelo está aqui, meu Deus do céu. Bota lá e não fala. Acabou. Ah, não, mas o psicólogo diz que quando a gente guarda isso, passa mal. Mentira. Não é não, não é não. Não é não. Pode calar a boca que não morre, não. E nem desencarna. Pode, não desencarna, não. Porque senão Paulo de Tarso, os grandes, os evangelistas, Gandhi, um monte de gente aí, não vivia 90 anos. Chico Xavier viveu 94, né? 92, calando a boca todo dia. Então, esse hábito de não reclamar, a gente precisa absorver. É colocar isso nesse comportamento cotidiano. O outro é compartilhar. A gente não compartilha nada. Compartilha muito mal com aqueles que estão em casa. Por que compartilha muito mal com aqueles que estão em casa? Porque fica vigiando. Ó, você já comeu 2 maçãs. Isso é compartilhar? Não. Isso é porque não tem jeito de esconder a maçã, porque senão eu escondia. A gente precisa compartilhar, porque o ser humano é um animal sociável. A gente precisa, gente, um do outro. Ah, eu não preciso. Precisa. Tua roupa foi você que fez, cara? Ah, não foi não? Então tu precisa de alguém. A gente está sempre precisando. A gente chega em casa e já tem comida pronta, né? Foi o cara que comeu que fez? Não. E nem a pessoa que fez que plantou. Então, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos viver irmanado. Mas isso, gente, só através de costume. A gente precisa ser uma pessoa com a mente um tanto aberta. Ou seja, aceitar não. Aceitar de que você está errado, meu irmão. Aceitar de que não pode estacionar aí. E a gente fica uma fera, né? Você está doido para estacionar, aí vem o guarda. Pode não. E você não xinga, porque se xingar, vai preso. Não, a gente precisa aceitar essa situação. A gente precisa estar com a mente aberta para aceitar modificações. Aceitar mudança. Porque se a gente não aceita mudança, como é que eu vou mudar se eu não aceito mudança? Como? Tem que estar esse sentimento dentro de mim de quê? De poder mudar. De poder fazer alguma coisa nesse sentido. Eu preciso ser mais participativo. Eu preciso estar com maior participação no mundo. Fazendo, gente, tudo aquilo que eu possa fazer da melhor forma que eu possa fazer. Eu sei, o problema do mundo não vai ser resolvido por mim. Não, não vai. Mas eu não posso estar preocupado se vocês vão fazer a parte de vocês. Ah, isso não é egoísmo, não? Não, não. Porque eu preciso fazer. E da melhor forma possível. Não é fazer porque tem que fazer. Não, é fazer da melhor forma possível. Porque é isso, na realidade, que cria a diferença. A diferença não é criada externa, não. A diferença é criada internamente. Então eu estou no meu trabalho, eu estou sempre fazendo alguma coisa olhando o outro. Eu não tenho que olhar o outro. Eu não tenho obrigação e nem necessidade de ser melhor do que você. Não. Eu tenho obrigação de ser melhor do que eu fui ontem. Isso eu tenho obrigação. Então vamos parar com essa competição que não nos leva a nada.
Essa competição não nos leva a nada. A competição que na realidade leva é quando eu estou competindo comigo mesmo e sou capaz de fazer tudo isso. Então, todas essas metas, que tem algumas, mas o tempo, eu pedi o relógio parar, não parou, que tem mais algumas, é necessário que a gente introduza como hábito, como proposta, para que, na realidade, aquilo que venha nos acontecer não seja realmente fruto dessa força que não sabe de onde veio, não sabe onde é, não sabe... Não, que ela seja resultado, como dizem os linguísticos, do resultado do quê? De uma proposta continuada. Tem um livro que eu já li há muito tempo. E o nome do livro é Hei de Vencer. E o autor, que ele conta a própria história dele. Isso amarra muito bem essa ideia do não sorte, e sim proposta continuada, hábito. Ele fez medicina e no primeiro dia de aula da faculdade, aquele bate-papo de calor, né? A molecada com 19, 20 anos, coisa e tal. E aí, o que você pensa ser? Ele falou, olha, eu penso se eu vou seguir aqui na faculdade a cadeira de cardiologista, que eu queria dar aula na faculdade de Harvard. O pessoal começou a gozar ele, né? Tanto que até o terceiro ano, o apelido dele era Harvard. Mas perceba bem a coisa que aconteceu, que ele tenta mostrar na realidade que não é sorte, é proposta continuada. No primeiro ano de faculdade, ele começou também a estudar junto com a faculdade inglês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Quarto ano ele já escolheu a cadeira que ele queria, cardiologista. A sua residência, ele procurou um hospital cardiológico. E a vida dele toda foi com essa direção. Ele já estava com 46 anos, nessa direção. E em uma certa feita, em São Paulo, ele estava de plantão, chegou lá um senhor que pegaram ele na rua, que ele caiu, e levaram para o hospital. E quando ele viu aquele problema cardíaco, pegou o cara, levou para o centro cardíaco e fez ele realmente, obviamente, com a apertura divina, salvou a vida do senhor. Mas quem era o cara? Ninguém sabia. Pegaram ele passando mal no meio da rua. E depois de 4 dias ele cuidando do senhor, ele recebeu um telefonema. E o cara estava falando com ele um português meio truncado, né? E perguntando se ele tinha sido ele que tinha atendido o fone. Então ele falou, sim, fui eu, sim, tal. Ele falou, você pode me aguardar aí na quarta-feira que vem? Ele falou, olha, dependendo da hora que o senhor venha, né? Porque o meu plantão termina às 9 horas. Ele falou, não, eu devo chegar aí mais ou menos às 9h10, porque eu vou saltar do aeroporto, que eu estou aqui fora, estou fora do Brasil, e vou direto para aí. Ele falou, então tá bom, então até 9h30 eu aguardo o senhor, porque senão eu vou me atrasar por outro serviço. E aí, ele aguardou, aí o cara chegou, e o cara começou a falar com ele com aquele português meio arrastado. E aí, para facilitar a vida do cara, ele falou assim, o senhor fala inglês, né? Ele fala. Aí o cara respondeu em inglês. Então pode falar que eu falo bem inglês. E aí tocaram um papo, o cara perguntando o que tinha acontecido, tal, o que ele fez, e tal. E ele dando a explicação toda que o cara pedia. E ele também começou a perceber que o cara entendia do que estava perguntando. E depois de papo vai, papo vem, e o cara diz assim, rapaz, eu estou impressionado com o teu conhecimento. Você dá aula aqui no Brasil? Ele falou, não dou aula ainda. Aí o cara falou assim, você nunca pensou em dar aula? Ele falou assim, quando houver a oportunidade eu vou dar aula. Ele falou, não, porque eu sou dono da cadeira de cardiologista da faculdade de Harvard. E eu estou procurando um professor. Você vê.
Aí voltamos ao sorte ou azar e do comportamento continuado. Se ele não tivesse com a proposta continuada dele, adiantava de sorte de atender aquele cara? Não. Então sorte não depende do outro. Sorte depende de um comportamento nosso, de uma conduta nossa. Então se nós queremos ter sorte, nós já temos a receita. Crie a sua sorte. Porque sorte é resultado de um comportamento direcionado, contínuo, que você tenha certeza, que você busque. Isso sim, é a sorte que a gente estava tentando dizer para vocês. Sem muita preocupação como vai ser, quando é que vai ser, porque a gente precisa criar e ter certeza de uma diferença. O meu tempo, o seu tempo e o tempo divino nunca bate. Nunca bate. É sempre diferente. Então, sorte não é o acaso que joga, não é uma força imprevisível, nada disso. Sorte é o resultado de um comportamento continuado que vai fazer com que as coisas, através do meu merecimento, pela minha mudança de conduta, vai acontecer. E para fechar, vocês estão com sorte, que eu dei 2 minutos, hein? Tem um pensamento do André Luiz aqui que eu acho fabuloso, que fala muito bem isso. Ele diz aqui, ó, viva o presente servindo com fé e alegria. Viva hoje, aqui e agora, servindo com fé e alegria, sem afligir-se com o amanhã. Para de fazer pensando o que você vai ganhar amanhã. Você precisa fazer hoje, porque tem que ser feito hoje, e digo mais, da melhor forma possível. Então ele diz aqui, ó, viva o presente agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro. Porque para viver amanhã, você precisa viver hoje da melhor forma. Então, lembre de vez em quando esse pensamento. Viva o presente agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro. Porque para viver o amanhã, você precisa viver hoje da melhor forma. Muita paz. Obrigada, irmão, pelas palavras e que possamos realmente nos preparar, né? Para que a gente possa ter essa sorte, né? Na nossa caminhada e no nosso futuro. E para quem está nos assistindo, tenha uma boa noite. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que são os passes. Aí a gente só pede para que